Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, porque hoje é dia de Vasco, Vascão entrando em campo daqui a pouquinho e é claro, vem com o nosso pré-jogo, o pré-jogo do canal do Gigante. A gente vai falar tudo que vai rolar nesse jogo, a escalação do nosso time, expectativas aí de vitória e é claro também passar rapidamente sobre esse processo eleitoral, porque temos novidade, a posse de Jorge Salgado está marcada pelo próprio Roberto Monteiro e a gente vai trazer tudo que está acontecendo aí pra você. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E eu também vou te pedir para deixar o seu like em homenagem ao nosso gigante da colina, em homenagem à vitória do Vascão hoje, porque Vascaína ajuda Vascaína e eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar rapidamente a gente falar do jogo entre Vasco e Coritiba, falar, é claro, desse processo eleitoral louco que o Vasco, o torcedor vascaíno, está vivendo. E tivemos novidade no dia de hoje. Na parte da manhã aí, Roberto Monteiro, que como eu falei ontem no vídeo, tinha até 2 horas, a secretaria do clube, a secretaria de São Januário hoje fecha 2 horas da tarde e ele tinha até 2 horas para convocar a posse de Jorge Salgado. Caso ele não convocasse, quem iria convocar essa posse seria o vice-presidente do Conselho Deliberativo. E se caso o vice-presidente do Conselho Deliberativo não convocasse, quem iria convocar seria Alexandre Campelo. Mas Roberto Monteiro obedeceu às leis do Estatuto do Vasco da Gama e convocou a posse do Jorge Salgado, mesmo sendo contra, né, Jorge Salgado estar na cadeira de presidência do Vasco, algo que ele já declarou e mostra aí diariamente a sua contradição a essa gestão de Jorge Salgado e tudo que aconteceu dentro do Vasco. Então ele convocou hoje a posse de Jorge Salgado e ela está marcada para o dia 25 de janeiro, sem ser essa segunda-feira que está vindo, a outra daqui a quase mais ou menos 2 semanas, né? Uma semana aí e 3 dias. E eu acredito que ele segurou o máximo, isso é fato, ele segurou o máximo para fazer essa convocação, até mesmo por esperar ali a volta do recesso judiciário, esperar a resposta do Supremo Tribunal Federal com relação à ação movida pelo Partido Solidariedade, que pode dar uma vitória leve esse ano. Ele também entrou com um recurso ontem ali na Câmara Civil contra as eleições dia 14 e a favor das eleições dia 7. Então tem diversos recursos aí, tem diversas ações na Justiça para mudar esse resultado das eleições. E caso mude, Jorge Salgado não será mais o presidente, então teria que fazer uma outra convocação. Por isso eu acredito que ele segurou o máximo possível para tentar aí diminuir ou prolongar, né, esse prazo da convocação, esse prazo da posse de Jorge Salgado, para que caso haja uma mudança aí nas eleições, caso haja uma mudança na presidência do Vasco, não tem necessidade de Jorge Salgado sentar a cadeira para depois levantar de novo. Mas posse marcada para o dia 25, essa semana que vai vir aí sem dúvidas nenhuma vai ser uma semana longa, porque aconteceu muita coisa aí nessa última semana que passou. Foi juíza pedindo para sair do processo das eleições porque estaria envolvida com Mussa. Então diversas coisas ali que mostram que as eleições do dia 14 realmente são meio duvidosas. As eleições do dia 7 pela justiça também são meio duvidosas. Então muitas coisas podem acontecer e nós, torcedores vascaínos, não sabemos o que irá acontecer. Esse é o problema. É uma indefinição política nesse processo eleitoral muito grande. Então a gente não sabe nem o lado A, nem o lado B, tem certeza do que vai acontecer por conta de tudo isso que vem acontecendo ao longo dessa última semana. Muitas complicações, muitas coisas, erro aí de todos os lados. E a única coisa que a gente não sabe é que nós não sabemos de nada. A indefinição política é o que mata o Vasco da Gama, mas agora é aguardar. Posse de Jorge Salgado convocada, porém assim grandes chances de ele não ser o presidente do Vasco, essa posse ter sido marcada de forma online. Alexandre Campelo até mesmo já chamou a empresa que iria fazer essa posse, que é a Tafner, vai ser através de uma forma online. Então Alexandre Campelo já fez a parte dele, porém muitas coisas ainda podem mudar nesse processo. E agora, esquecer um pouco política, vamos ao foco do dia, que é Vasco da Gama. Hoje é dia de Vasco, Vasco e Coritiba, às 9 horas da noite em São Januário,
um jogo sem dúvidas nenhuma importantíssimo. E é claro, a gente está super ansioso com esse jogo, ainda mais que a gente vê o Vasco jogando bem, o Vasco se posicionando como o Vasco da Gama dentro de campo. Isso cria expectativas no torcedor vascaíno, cria expectativas de um bom jogo, cria expectativas de vitória. Inclusive tem um jejum a ser quebrado, o Vasco não vence do Coritiba desde 2013. Tem que ganhar, um clube aí que a gente foi campeão da Copa do Brasil em cima deles lá no Couto Pereira, então não pode perder, não pode ficar sem ganhar do Coritiba desde 2013. Inclusive, é até um jogo mesmo diferente pro Iago Pikachu, porque lá no primeiro turno foi aquele jogo que ele fez um monte de besteira, né? Ele fez aquele pênalti que deu a vitória ao Coritiba. Foi um dos piores jogos ali de Iago Pikachu vestindo a camisa do Vasco. Então, um jogo até mesmo de reviravolta para o próprio. Então, um jogo, como eu falei, às 9 horas da noite, com transmissão aí, só para deixar claro, somente do Premiere, somente através de pay-per-view, TV fechada. Porém, sempre temos como dar um jeito de ver o jogo do Vasco, através de Facebook, através de Instagram, através de site. Nós sempre damos um jeito de ver o nosso gigante da colina em campo. E uma excelente notícia, o Sport, adversário direto aí do Vasco nessa luta contra o rebaixamento, também joga hoje às 7 horas da noite contra o Fluminense no Maracanã. E caso o Sport perca, o Vasco e o Sport estão com a mesma numeração, estão com o mesmo número de pontos. E caso o Sport perca, o Vasco passa o Sport ali e fica em 14º colocado do Campeonato Brasileiro. E caso o Bahia amanhã perca também, o Vasco termina essa rodada a 5 pontos da zona de rebaixamento, acho que tirando de vez aí todas as chances de cair para a segunda divisão, que eu sempre acreditei que não iria cair, mas sempre essa mídia, sempre as pessoas desacreditam no nosso gigante, já botavam até mesmo o Vasco como rebaixado, porém sempre acreditei que isso não iria acontecer, e agora se distanciando de vez, colando ali na parte de cima, no Bragantino, colando ali mais nessa rapaziada de cima da tabela, o Atlético Goianiense, Corinthians, e quem sabe até mesmo brigar por uma Sul-Americana. E como muitas pessoas estão falando, acho que seria algo muito inacreditável, porém nós somos vascaínos, temos que acreditar independente de tudo, numa pré-Libertadores, no caso, que estamos somente a 10 pontos e podemos terminar essa rodada aí com menos aí 7, 8 pontos dessa pré-Libertadores, com um jogo a menos. Então temos sim que acreditar que é possível, o Vasco estar lá no final do ano. O vascaíno tem que olhar coisas grandes, e se a pré-Libertadores é uma coisa grande, é lá que a gente tem que mirar. Deixa a sua opinião aí, o que você acha de Vascão numa pré-Libertadores ou numa Sul-Americana desse ano ainda, né, da próxima temporada. O juiz da partida vai ser o Flávio Rodrigues de Souza, um árbitro aí de São Paulo, árbitro FIFA. Nunca ouvi nenhuma reclamação dele quando estava apitando os jogos do Vasco. Então esperamos que isso possa se repetir, esperamos que ele possa fazer um bom jogo, que ele não possa prejudicar o Vasco da Gama. Nós vivemos um momento bom, então ser prejudicado aí por juiz, por árbitro em jogo de futebol iria ser muito ruim para o time e para nós torcedores. E a escalação, muitas pessoas perguntam, até mesmo por conta da volta de Martim Benítez, ele está regularizado, pode enfrentar o Coritiba, e a escalação que Vanderlei montou ao longo dessa semana, ao longo dos treinamentos, possivelmente vai ser essa, com Fernando Miguel no gol, na zaga o Erley e Leandro Castan, na lateral esquerda Henrique, lateral direita Leonardo Matos voltando de suspensão, na volância Leonardo Gil, Juninho e, é claro, o nosso grande cria da base, Bruno Gomes, que vem se destacando absurdamente. No ataque, Germancano, ponta esquerda, Thales Magno e ponta direita, Iago Pikachu. O jogo aí da volta do Iago Pikachu, apesar que ele já voltou nesses últimos dois jogos, mas acredito que o jogo dá reviravolta, porque o que aconteceu lá em Coritiba no primeiro turno foi vergonhoso para a carreira do Pikachu, então acredito que ele vai querer jogar bem sim. Infelizmente, com relação a desfalques, ainda temos Ricardo Graça aí no departamento médico por conta da apendicite, está em fase de recuperação, já operou, já está muito melhor, mas ainda não pode treinar, então está se recuperando, porém pode sim voltar até o final do Campeonato Brasileiro. Um jogo importantíssimo. Vocês estão se perguntando aí, e o Ben 10? O que o Benítez vai jogar, não vai jogar? O Benítez vai começar no banco esse jogo, ele ficou muito tempo sem jogar, o último jogo dele ali, se eu não me engano, foi dia 15 de dezembro contra o Fluminense, então faz mais aí de 20 dias que Benítez jogou, então realmente é um jogador que já chegou no Vasco com problemas ali de peso, do físico dele, né, da parte física lá no início do ano passado, então ele tem esse probleminha, porém o próprio preparador físico do Vasco falou que ele se manteve muito bem nesse período que passou fora.
porém ele ficou muito tempo fora do Vasco, o Luxemburgo achou uma equipe ideal, ele tá voltando, então realmente a melhor opção seria colocar ele no banco, entrando no segundo tempo com gás, botando fogo no jogo e aí buscando a vitória do nosso Gigante da Colina, esperançoso e ansioso para ver Benítez no campo, para ver Benítez e Cano juntos, porque quando os dois estão juntos, o Cano joga até mais, né? Eles têm uma conexão tanto dentro como fora de campo, que é inegável. Então uma grande vitória, tenho certeza que o Vasco vai ganhar hoje, ganhar, vencer e convencer. Então o meu palpite para o jogo de hoje é 3-1 Vascão. Deixa aí nos comentários qual é o seu palpite aqui embaixo. Eu vou dar uma olhada, quem sabe quem ganhar aí, quem acertar os comentários, a gente não comenta aqui no vídeo. Então deixa aí nos seus comentários o palpite pro jogo de hoje. O meu é 3-1 Vascão, com gols de Thales Magno, Germán Cano e Martim Benítez entrando no segundo tempo. Vamos que vamos, Vascão, em busca de uma vitória. Se você curtiu, deixa o seu like na vitória do Vascão. Se você acha que o Vascão vai ganhar hoje, se você quer que o Vascão vai ganhar hoje, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, tô na meta de bater 21 mil inscritos, falta pouquinho e eu preciso da sua ajuda. Vamos que vamos, hoje é dia de Vasco, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.